Boa tarde, é um prazer estar aqui nesse dia tão importante, tão animado, na Denim City, São Paulo, com muito conteúdo bacana, que hoje está só começando, né? E agora, nessa roda, a gente vai falar sobre o Denim do futuro, com um super time de experts. E antes de eu apresentar essas pessoas, eu vou chamar uma mensagem da cônsul-geral do Reino dos Países Baixos, que é a Henriette Berset. Pode soltar. Dear audience, what a great pleasure it is to say a few words to you today on behalf of the Netherlands government. About 2 years ago, I had just arrived in Sao Paulo. We received at the consulate a call from Amsterdam, from James Veenhoff of Demon City. He invited us to be part of something that he said was unique, unheard of, unimaginable. Demon City, Sao Paulo. We visited together an old and empty industrial building, which now has been transformed into a beautiful state-of-the-art Demon hotspot. Demon City, Sao Paulo. I am very happy and proud to see how Brazil and the Netherlands continue to work together, even in these difficult times when worldwide mobility is low. I think that Demon City offers great opportunities for Dutch and Brazilian entrepreneurs to exchange knowledge, to educate new generations, and to work together to make fashion in Demon more sustainable. It excites me that you have found each other and that you are working together towards a more sustainable future, a better, cleaner world. Or, as you like to say, towards a brighter blue. I feel that huge congratulations are in place. Congratulations to the entrepreneurs in Amsterdam who work towards what we call the world capital of Devon. And parabéns to the entrepreneurs in Sao Paulo who managed to create this beautiful space and to fill it with exciting projects. Today is another proof of your vision, your perseverance, and your success. To everyone from the Netherlands watching me right now, I know that current situation keeps you from traveling, but the moment you can, please come to Sao Paulo and check out this amazing new Demon City. E para todos os meus amigos aqui no Brasil, meus parabéns. É com a criatividade e com a garra que vocês construíram a sua cidade e será com a mesma forma que eu tenho certeza que a Demon City Sao Paulo será enorme sucesso. The relationship between Amsterdam and Sao Paulo, two modern, innovative cities, has been strong over the years, and I hope that this project will be followed by many, many others. Thank you so much for letting me part of this. I hope you all have a great opening week, and I wish you a lot of success. Thank you very much. Então, para a gente começar, eu vou apresentar os meus companheiros aqui de roda, começando pelo João Bortignon, que é diretor de marketing da Capricórnio Têxtil. Tudo bom, João? O Kassem Hamad, é Hamad? Kassem Hamad, que é diretor comercial da Consciência Jeans. Bom, tá aqui. Michel Davi, diretor-presidente da Jolitex Têxtil. Aqui à direita, o Newton Coelho, diretor de negócios da Santista Têxtil. O Zuninho dispensa, já vi, né, o nome completo, diretor da Zuni Brands. E o Renato Kerlakian, figura que eu conheço há muitos anos aí na moda, né, Renato? Que é da Denim City, São Paulo. Hoje, gente, a gente vai, nessa roda, cada um vai trazer um pouco a visão, né, desse denim do futuro, que é uma questão tão importante para o mercado. Então, começando com você, João, queria saber o seguinte, considerando o contexto atual aí, com essas mudanças todas de tecnologia, de comportamento, de hábito de consumo, que o mundo está passando tão intensamente, mais ainda, né, a gente já vinha, mas de repente, né, como que isso vai impactar o futuro do denim?
Vamos lá. Primeiro, obrigado. É um prazer participar e estar representando a Capricórnio nesse dia tão especial. Obrigado aí aos meus parceiros de roda, Lilian. É um prazer estar aqui. Eu acho que essa é uma pergunta complexa e eu ia tentar trazer aqui, acho que duas visões. Acho que a visão do ponto de vista do consumidor e do ponto de vista da indústria, né? Eu acho que do ponto de vista do consumidor, o que estava já acontecendo com uma força muito grande era o crescimento do online, né? O e-commerce vindo com muita força. E eu acho que a pandemia, ela realmente só acelerou esse processo. Eu acho que isso, uma grande mudança que traz, e aí para o Deni, eu acho que a experiência digital, ela cada vez mais acelera a possibilidade de personalização. Isso traz menos lotes de produção e um desafio grande para o varejo em formar a coleção. A gente teve recentemente uma campanha da Levi's que fez era muito interessante. Ela perguntava assim: o que você deixou de fazer durante a pandemia? O que você deixou de fazer esse ano? E aí o próprio consumidor podia criar a sua etiqueta de cos da calça com a frase dizendo o que ele tinha deixado de fazer nesse ano. Então, sei lá, deixei de fazer uma tatuagem, deixei de viajar para tal lugar. E aquilo virava a etiqueta de cos da sua peça. Então, assim, é um grande desafio para a indústria entregar um produto desse para o consumidor. E a experiência digital, ela cada vez mais vai trazer o avanço dessa experiência digital. Então, a gente vê marcas trabalhando a questão da gamificação, né, para aumentar a experiência do cliente. A gente vê, experiências de TikTok, né, trazendo a venda online, a própria Fashion Week que eles têm trabalhado. Então, eu acho que essa experiência online, esse avanço online é algo que vai afetar muito o Deni, não do ponto de vista de concepção de produto, mas do ponto de vista da capacidade de entrega dos nossos clientes confeccionistas e do próprio varejo em atender essa aceleração do processo de personalização. Uma outra coisa que eu acho que mudou também muito foi esse sentimento de consumo mais consciente, né? Com a história da pandemia já era também um movimento muito forte. A Lilian estava falando aqui com a gente no começo, a gente botar o pé firme na questão do avanço para a sustentabilidade, e eu acho que a pandemia trouxe um aumento dessa consciência. Então acho que o upcycling e a economia circular é a palavra da vez agora para o varejo, cada vez mais forte. A gente tem movimentos brasileiros muito legais. A Renner fez aí uma campanha bacana ao longo do processo da pandemia, usando seu próprio estoque, né? Então fazendo um movimento bacana de upcycling, que eu acho que é um movimento que veio para ficar, e o Deni está muito inserido nesse movimento. Estava até hoje conversando com o pessoal da Renner ali no showroom, e eles contando dos produtos que estão sendo mais vendidos e como que eles estão conseguindo reestruturar ali a cadeia de fornecimento deles e o próprio estoque deles para conseguir entregar essa demanda no momento que a demanda para alguns produtos aumentou e a oferta dos confeccionistas não acompanhou. Então eles estão tendo que lutar com esse desafio e buscar dentro de casa soluções. O upcycling entra nisso. Eu acho que isso afeta bastante o Deni. E olhando do ponto de vista da indústria, eu acho que definitivamente a indústria tem hoje a consciência do seu papel e de que tem que acelerar os investimentos em processos menos agressivos e que tem que comunicar. Eu acho que não dá mais. A gente tem aqui no setor Deni, eu não sou tão antigo no setor, eu sou jovem, mas a gente tem a experiência de ter o Herbert Schmidt fazendo alguns trabalhos com a gente lá na Capricórnio, e ele mostra o trabalho da Santista de 2003, fazendo relatório de sustentabilidade, que é uma coisa que na época acho que ninguém olhava, né, Newton? É um material lindo de ver. Eu tenho lá na minha cabeceira um material lindo da Santista falando disso em 2003, era um relatório, e eu acho que assim, ela era pioneira em comunicar uma situação, e hoje as empresas todas têm que comunicar. Eu gosto muito da estratégia de comunicação da Osklen, né, falando de sustentabilidade, ou ASAP, que eles falam as sustainable as possible. Porque sustentabilidade, gente, não é um trabalho de 1 ano, 2, 3, é um trabalho de uma vida, é 10, 15 anos. Então, assim, a gente precisa começar, ter uma estratégia clara, ter metas definidas e comunicar. Então, eu acho que hoje a grande mudança que vai ter, falando aqui do nosso setor do Deni, do ponto de vista da sustentabilidade, dessa pressão que a gente sofre cada vez mais do consumidor, e que estava na hora de sofrer mesmo, é isso mesmo, a gente precisa botar o pé e avançar, é a gente ser claro na comunicação, dizer o que a gente está fazendo, como e em que tempo. Essa é uma mudança muito forte, e eu acho que toda a relocação aí da cadeia de fornecimento, para a gente entender também distâncias, trabalhando a questão da sustentabilidade e a velocidade de conseguir entregar essa demanda da venda online, do aumento da personalização, eu acho que são mudanças grandes que vão acontecer no ambiente aí do Deni de forma geral. Eu acho que o que eu podia trazer aqui era isso. Alguém quer complementar? Ou podemos, se vocês quiserem complementar? Não, tá bem? Eu acho que ele tem um panorama bom, né? O Cassem, e a estrutura de uma calça jeans?
que é basicamente a mesma desde que ela foi inventada há mais ou menos 150 anos, lá pelo Sr. Levi, na Califórnia. Você acha que existe espaço para mudança, para uma mudança realmente significativa? Primeiramente, boa tarde a todos. E, particularmente, eu achei meio complicado de mudar o que foi plantado lá atrás. É meio difícil. Mas, o que a gente pode fazer? Porque o jeans, ele vem em progresso desde lá, de 150 anos, até hoje. Ele passou de ser uma calça de trabalho, aí depois foi um ícone de liberdade, depois foi plantado como moda. E hoje, o que nós podemos fazer? Olhar lá no futuro, ver como que nós gostaríamos de ver o jeans, mexer na tecnologia dele mesmo, mexer nos fios, usar o Emana, por exemplo, que lançou um fio de celulite uns tempo atrás, foi magnífico, infelizmente não foi muito bem aproveitado para dar uma continuidade nisso. Eu acho que podemos investir mais em tecnologias e, com certeza, não esquecendo a parte da sustentabilidade. Entendeu? Aí, nós fazendo isso, eu acho que a gente consegue alcançar o que o consumidor quer hoje. Eu acho que mais ou menos isso. Mas, de mexer mesmo na estrutura da peça, eu não vejo a curto prazo de algo nesse sentido. Que a gente continua com duas pernas, né? Infelizmente. Então, é uma mais pergunta uma um pouco questão complicada. de material mesmo, de tecnologia no próprio tecido, perfeitamente. Isso já vem acontecendo, mas ainda está um pouco tímido pela tecelagem. Está um pouco tímido, mas eu acredito, depois a Denise está aqui, acho que o pessoal vai passar a exigir mais, o consumidor vai exigir mais das confecção, que exigirão mais da tecelagem. Acho que cada um vai ter que fazer dever de casa bem feito. Eu acho que o consumidor já está se mexendo, né? Já está. Não sei se já chegou em vocês, né? Talvez ainda, mas eu acho que é um processo que vai chegar. Pelas redes sociais, ele está muito próximo a nós hoje, né? Ele está muito próximo às fábricas, às indústrias. Está conversando diretamente. Isso mesmo. Legal. Michel, tem muita novidade por aí, né? Disputando esse mercado. Novas matérias-primas, né, para a fabricação do denim, ele até falou um pouquinho, né, mas tipo o lyocell, o bambu, novos corantes sem anilina, que eu acho maravilhoso, novas tecnologias a laser também, aplicadas ao tecido, né? Você acha que essas inovações vão ser as protagonistas desse movimento do denim do futuro, ou elas continuam a ser apenas coadjuvantes? Pessoal, boa tarde. Lilian, obrigado pela oportunidade. Parabenizar o evento, né, e a iniciativa do Denim City, em primeiro lugar. Acho que vai trazer uma energia bacana para o setor, sinergia de confecção, de lavanderia, de aviamento, tecidos, todos reunidos num lugar só, onde o interessado do mundo denim pode vir e satisfazer todas as suas necessidades. Boa tarde, os colegas da mesa, né? Indo para a tua demanda, eu sou um apaixonado por tecido, né? Então, tudo que é novo encanta. As matérias-primas têm se reinventado dia a dia, ano a ano. Especificamente essas que você comentou, lyocell, bambu, elas são variedades da nossa conhecida viscose, algumas com propriedades específicas. Por exemplo, o bambu já foi muito explorado no setor de colchões por causa da respirabilidade dele, um pouquinho melhor. O lyocell é uma fibra muito legal pelo look, em brilho, ela tem uma resistência melhor que a viscose tradicional, né? E tem outras vindo por aí, a Emana, tem muita coisa sendo inventada. Mas eu ainda acredito que estas opções são opções bacanas como os satélites. Eu ainda acredito que no mundo do denim, a gente ainda tem um rei absoluto, que é o algodão, né? E que ele precisa ser enriquecido com essas
com essas matérias-primas satélites que vão deixar a moda mais legal, sempre mais divertida, mais moderna, tudo. Mas eu não acredito que elas assumam a figura do protagonismo, mas sim do enriquecimento da moda e das opções. Agora, a respeito de sustentabilidade, que é o tema geral hoje da indústria, nós que somos da indústria, eu acredito bem no que o João colocou. Eu acho que é nossa obrigação direcionar a parcela dos investimentos neste tema. Então, vamos buscar inovação, vamos buscar custo, mas nós temos que ter uma redução significativa em consumo de água, consumo de corante, emissões, né? Então, isso tem que estar no plano de negócios de cada empresário, né? E não só no discurso. Então, você vê, esses corantes que estão surgindo sem anilina são maravilhosos, São sustentáveis são mesmo. sustentáveis, porque, de fato, a indústria usava o corante com anilina e a lavanderia, quando lava a calça, ela expurga essa anilina. Então, ela não chegou no consumidor. Mas agora nós temos a opção muito legal já de não tê-la. Então, a gente está tendo um efluente muito mais sustentável, limpo, né? Então, e o bacana é que essa tecnologia, ela não veio assim com um aumento de custo considerável, ela é uma coisa possível. Então, eu acho que isso que é o ponto mais legal, a gente buscar sustentabilidade e ter em contrapartida uma coisa possível para o consumidor. Mas, Michel, se não tem anilina, tem o quê? Então, eu tecnicamente não conheço a formação química desse produto, mas eu sei que existe um grau onde que é de 0 a 30 pontos, que eles conseguiram chegar muito próximo de zero. Então, a gente quase não tem sólidos nesse material químico. Não tendo sólidos, você não leva esse sólido no descarte da água. Que é um dos grandes problemas, né? Grandes problemas. Talvez, não sei se é o maior, mas é enorme. Eu acho que no caso dos corantes, ele é o principal. Pega o microfone. Toda a vida útil da peça, né? Porque a gente tem desde o nosso processo de tingimento, então o efluente da nossa indústria, até a lavanderia, até na própria casa do consumidor, quando ele lava a peça, a calça jeans dele ou outra peça, na máquina de lavar, está tendo esse descarte. Então, na verdade, é um processo que você tem o não poluente em todo esse processo de vida útil da peça. Ele hoje existe, é objeto de descarte, ele não vai existir mais, né? Muito interessante. E nós temos também temos duas empresas no mundo, uma indiana e uma já espanhola, que já estão em testes com máquinas de tingimento índigo que tem zero consumo de água. Maravilhoso, gente. Acho que vai levar um tempo longo para que todas as empresas do mundo tenham acesso e troquem a sua tecnologia. As duas estão trabalhando separadamente, é isso? Separadamente, uma na Índia e uma na Espanha. Elas adquiriram essa tecnologia, é americana, né? E ela trocou a montagem do corante que se faz pela água, né? Ela trocou pelo nitrogênio. Então, ela tem zero no processo. Acho que esse é um futuro que todos nós vamos enfrentar. Talvez vá demorar um pouco, mas ele já existe hoje. Eu acho que assim, a gente não imagina. Quem tem a consciência, né, do impacto negativo que a moda e o jeans tem no meio ambiente, especialmente, e ao mesmo tempo a gente ama jeans. Não tem uma pessoa que não tem uma peça de jeans, né? Então, uma notícia dessa é incrível, porque está perto já, né? Maravilhoso, já é a realidade, já está em escala industrial, né? Foi feito primeiro um laboratório nos Estados Unidos para amostras, e essas duas empresas adquiriram e estão já em escala industrial, nesse sentido. Acho que é uma novidade muito legal, né? Porque o jeans, como você disse,
difícil você encontrar um guarda-roupa que 30%, 40% não seja jeans, né? Muito bom. Newton, Oi. você acha que a indústria 4.0 vai trazer esses benefícios mesmo para o denim? A gente pode considerar essa inovação já? E quais são esses benefícios? Tá bom. Primeiro, boa tarde a todos aqui, os presentes também. Prazer estar com vocês. Bom, Lilian, eu sou um fã da indústria 4.0, essa famosa quarta revolução industrial, é algo que começou há menos de 10 anos, né? E que, na verdade, já é uma realidade. Para vários de nós aqui, um exemplo, acho que talvez o mais próximo do têxtil, do tecido, são os teares novos, né? São teares inteligentes. A gente já tem teares que eles se autocalibram, e isso permite uma economia de energia, por exemplo, facilidade de avisos de manutenção. Então, essa indústria 4.0, eu sou um pouco apaixonado pelo tema, então tem uma sopa de letrinhas, tá? O tal do IoT, Internet das Coisas, são conexões impensadas há 10, 15 anos, mas que hoje são possíveis. Então, imagina um técnico de manutenção que não precisa esperar uma luz acender para ir lá ver o tear. O próprio tear sabe que ele vai ter um problema, ele já avisa, o técnico vai lá e arruma. Em muitos casos, o próprio equipamento se corrige. Então, isso já se traduz em, pelo menos na parte de teares, em economia de energia, produtos com menos defeitos. Tá? Então, a qualidade do produto melhorou e a economia já é real. Isso só num pedacinho do tear. Isso, além do que, os teares hoje já vêm com bancos de dados, né? Eles já coletam muitos dados para a chamada inteligência artificial fazer uma análise, né, do Big Data, né? Então, todos aqueles dados são compilados, são guardados e analisados. Então, hoje já tem tecnologia para analisar todo o processo e saber o que deu errado. Foi um problema do fio, foi um problema de energia, foi um problema de urdume, de trama. Então, a gente já consegue ver isso. Obviamente, vai ser um aprendizado, né? O tal do machine learning, né? As máquinas vão aprendendo e vão ajudando as pessoas a utilizar essa tecnologia nova. Isso num pedaço. Agora, se a gente olhar toda a integração na fabricação de denim, né, a gente vai ter cada vez mais equipamentos conversando com os equipamentos e conversando com os próprios operadores. Então, a gente vê realidade virtual hoje sendo usada para treinamento. Então, tanto do treinamento do operador, quanto para facilitar uma manutenção do equipamento. Então, o operador consegue colocar o óculos de VR e olhar o equipamento, saber exatamente o que ele tem que fazer naquele equipamento de acordo com aquele problema que foi avisado. Isso já é real, então, e cada vez mais integrado. O que vai acontecer é que, quanto mais a gente olhar a cadeia em si, cada vez mais nós vamos ter apps, né, os aplicativos, integrados com a visão do consumidor. Então, a gente olhando lá na frente, eu já tenho hoje, já é realidade em algumas lojas aqui, eu vou lá e escolho a estampa da minha camiseta, eu posso escolher o design do meu jeans, ou como é que eu quero a lavagem do jeans, que em muitos casos nem lavagem mais né, é um processo por laser, então já não tem o uso de água, e a gente consegue, então, customizar lá na ponta e trazer esse produto feito para mim, para o consumidor. Isso é uma realidade, já é palpável, está disponível no Brasil. Aqui na Denim City. Aqui na Denim City, a gente tem o Senai, que possui centros de confecção 4.0 maravilhosos, então toda a parte de identificação, de criação e identificação da peça, então aquela é uma peça única, identificada para o consumidor, e com a cara do consumidor. Então, cada vez mais, nós vamos ver um processo mais integrado, com mais comunicação eletrônica e com a participação humana. Nosso negócio é apelo visual, tem ciência, mas tem arte. Então, isso é muito legal. Então, desde a concepção de uma peça, que hoje pode ser feita à distância, encurtando o tempo de desenvolvimento de um tecido, até de uma peça da confecção mesmo, até fazer o que o meu consumidor quer. Então, hoje, a cadeia está muito mais curta, o tempo, eu brinco, né, que antigamente, longe para mim era um bairro vizinho. Hoje, longe para mim não existe, talvez seja Marte, por enquanto, né? Mas está tudo muito próximo, e o desenvolvimento ficou muito mais curto, muito mais entrosado, muito mais fácil, eu diria. Logicamente, cada vez mais vai ter investimento nesse desenvolvimento, e é um papel grande das tecelagens também,
a prover essa tecnologia, ajudar as confecções menores a terem acesso a essa tecnologia. Então, tem trabalhos bem legais do Lab de Moda Sustentável, por exemplo, que traz toda essa visão de integração da cadeia com o viés. Não existe inovação mais, a indústria pode ser 4.0, 5.0, mas se a terra não estiver no centro de tudo, se a sustentabilidade não estiver no centro de tudo, isso não vai ter sucesso. Eu acho que a consciência de todo mundo melhorou muito com relação ao meio ambiente, e esses processos 4.0 vão realmente permitir pouco uso de água ou nenhum uso de água, menos gasto energético, muito mais tempo disponível para a criação e não para o desenvolvimento em si, né? Então a gente vai soltar as mentes para criar coisa nova e não tanto para desenvolver as coisas que a gente já pode cortar caminho, digamos, né? Você tem alguma conquista, digamos, recente da Santista nesse sentido que você pode destacar? A minha camisa, fazendo propaganda aqui, mas minha camisa é feita dentro do conceito 4.0. Foi um desenvolvimento em nanotecnologia. Essa é uma camisa que a gente desenvolveu e com a situação nossa do Covid, é uma tecnologia que foi aplicada em cima do tecido para torná-lo antiviral, com proteção de 30 lavagens, pelo menos. Então, uma tecnologia super nova, nanotecnologia, muita ciência por trás disso, mas que nos permitiu ter toda uma linha que a gente chama de bioprotect, de jeans, de tecidos para camisaria, tecidos para trabalho, desenvolvido em tempo muito rápido. Afinal de contas, a gente não sabia quanto tempo ia durar a Covid, e a gente tinha necessidade de ajudar, e a gente atende também muito do mercado profissional hospitalar, e a gente queria prover a proteção adicional para o nosso público. Então, isso foi desenvolvido agora, há pouco mais de 2 meses, a gente já tinha esse produto desenvolvido e disponível para o público. Então, foi uma coisa da indústria 4.0. Que legal. A pandemia forçou algumas coisas boas também, né? Eu costumo brincar que foi o feitiço do tempo, né? A gente todo dia acordava, era segunda-feira. Mas isso foi legal, que a gente nunca foi tão pouco ao escritório e nunca criou tanta coisa à distância. 4.0, tudo integrado, tudo muito rápido e comunicação fluida. Foi um jeito de aprender a lidar com essa tecnologia, incorporando no dia a dia, né? E foi muito legal. Está sendo uma experiência, obviamente, que a gente não gostaria de passar de novo, mas a gente teve uma dose rápida de aprendizado em todas as áreas. Esse tear aí já dá para manuseá-lo, entre aspas, remotamente também ou não? Ele permite. A gente ainda está aprendendo algumas coisas, a gente está com uma linha de teares novos, mas ele tem várias funções que são remotas, inclusive o monitoramento remoto. Uau! E que não precisa hoje cheio de cabos, hoje é tudo Wi-Fi, então é interessante. A internet das coisas mesmo, né? Zuninho, você acredita que vai ter uma mudança na oferta de tamanhos em função dos tecidos auto power, né, com elasticidade, ou de recovery, que são os tecidos com memória, os chamados wearables também? Como você acha que eles vão ser incorporados ao jeans? Boa tarde. Primeiro, dizer que é um grande privilégio estar aqui, né, poder dividir uma roda com pessoas tão relevantes no setor. E muito feliz por estar fazendo parte da Denim City nesse primeiro dia aí, que, se Deus quiser, vai ser a inauguração de um novo momento para o nosso setor, né? Eu acho que quando a gente fala de um produto com alto power, né, ou com muita elasticidade, a gente tem que analisar 2 aspectos. Um aspecto é o aspecto estético, e o outro é o aspecto funcional, né? O aspecto estético, a gente está no Brasil, e o Brasil é um mercado que consome muito essa coisa da sensualidade, do corpo ser bem marcado e tudo mais, né? Isso vem já de muito tempo e ainda permanece. Então, acho que o jeans com muito elastano, ele tem essa finalidade de trazer essa questão estética. Quando a gente fala da funcionalidade do elastano, né, da peça com bastante elastano, a gente tem que lembrar da época em que o jeans era 100% algodão, né, Renato? E era um produto rígido, né? Então, não era propriamente um produto confortável, né?
salvo as calças da Zump, né, Renato, que eram especiais por uma modelagem muito diferenciada, mas os tecidos eram mais pesados e isso não trazia um conforto para quem usava. E o elastano ele quebrou esse paradigma no momento em que ele passou a ser usado na composição do jeans, né? Então, eu acho que a gente falando sobre esses dois aspectos, né, a estética e a funcionalidade, eu acho que dá para a gente dizer que isso vai permanecer. Quando a gente fala sobre os tamanhos, que foi a sua pergunta, né, se vai haver uma mudança de tamanho, a grade vai deixar de ser do 36 ao 46, vai passar a ser PMG, ou ainda em tecidos com muita elasticidade, tamanho único, né? Porque não existe um projeto. Nós mesmos desenvolvemos um tecido que tem um nível, um percentual de elasticidade que chega a 70%, né? E aí a gente fez o que a gente chamou de tamanho único, é uma peça one size, né? Mas é uma coisa de nicho, né? Um nicho específico, não é uma coisa que, ao meu ver, vá ter uma escala enorme, vá ocupar o mercado. Acho que tem um ponto que precisa ser colocado, que acho que todos os colegas falaram aqui da mudança de comportamento e da aceleração da mudança de comportamento, né? Eu acho que essa coisa do elastano, do conforto, né? Que hoje a gente vem falando muito em usar produtos que tragam conforto, não necessariamente ele precisa ser através de uma construção com elastano no tecido, né? Existem esses blends, essas misturas de fibras novas que foram faladas, como o Michel bem falou, ainda são periféricas ao algodão, mas eu acho que existe já um movimento, né, de construção de tecidos com liocel. O que mais, Michel? Me ajuda... outras fibras que estão sendo viscose mesmo. As variações, né, de viscose em geral, elas trouxeram muito caimento, né, para a peça, muito toque. Elas normalmente estão encontradas em fios mais finos, então elas trazem fluidez para o negócio, ficaram interessantes. E que o conforto ele não necessariamente precisa vir do elastano, né, ou do superpower. Ele pode vir de um fio mais fino, mais agradável no contato com a pele e assim por diante, né? Sobre os wearables, a gente ainda é uma coisa muito incipiente, né? A gente tem ouvido, acho que tem muito marketing em cima. A gente tem um projeto, acho que da Leves, que chama Jacar, que eles têm o tecido tem microfilamentos e microcondutores, né, de comunicação e vão estar plugados ao smartphone, então você vai conseguir de repente passar o que você faria na tela do smartphone, você vai fazer na própria peça e vai atender uma ligação no fone de ouvido que vai estar acoplado à jaqueta, né? Ainda para a gente parece uma coisa muito futurista, mas no ritmo que as coisas estão acontecendo e estão andando, por que não, né? Daqui a alguns anos a gente está vestindo com uma calça jeans que de repente pode medir a pressão da calça ou a temperatura do seu corpo e de repente mandar um sinal falando, olha, você precisa visitar um posto de saúde porque a tua pressão está descalibrada. Pode acontecer, né? As coisas passam tão rápido, então ainda que incipiente... De repente, um oxímetro já na roupa, né? Sim. Seria sensacional, uma coisa que a gente está precisando, né? É isso aí. Ótimo, legal. Renato, considerando aí todas essas mudanças, né? Considerando que tudo isso aconteça, você acha o que você acha que vai ser necessário para o lojista e para o consumidor? O que ele tem que capturar, o que ele tem que valorizar, sabe? Quais são os benefícios que ele tem que realmente valorizar? Bom, boa tarde. Com muito prazer e muita satisfação e orgulho de ter participado nessas décadas últimas, dessa evolução do denim nacional. O jeans com assinatura, o Jeans Brasil, se tornou uma realidade nesses últimos anos e provavelmente através da abertura da Denim City nós teremos uma trajetória brilhante, extremamente azulada para um futuro, aonde, se tornando realidade todas essas questões,
nós vamos ter que transformar o desenho animado dos Jetsons, fazer com que ele se torne mais atual, mais moderno e em cima de todas essas tecnologias, né? Medir a febre ou a glicemia através de um jeans vai ser fantástico. Porém, ainda distante, mas com apostas feitas, né? Com as fichas já colocadas, resta muito como missão importante também do varejo se adaptar a todas essas questões que podem ser básicas para esse futuro. Uma delas, provavelmente, seja um incentivo muito grande para que as escolas de moda formem mais profissionais focados na matéria-prima denim, para que haja uma possibilidade maior dessa comunicação entre tecelagens, confecções, lojistas e consumidor, ter um alinhamento mais azeitado para que possa fluir com mais naturalidade essas informações todas ao consumidor. Esse marketing deverá ser muito mais ampliado e muito mais reconhecido pelas pessoas, porque o consumidor é que vai ditar, de uma certa forma, no futuro, as novas regras de consumo, as novas regras de sustentabilidade, não deixando de lado, logicamente, a parte sexual, a parte vistosa do produto, e muito menos a vestibilidade da matéria-prima do jeans feito com todas essas matérias-primas. De uma certa forma, nesses anos todos, nós tivemos algumas alterações bastante substanciais no que diz respeito à associação do elastano à matéria-prima denim. Na década de 70, 80, quando ainda não era uma prática a utilização da lycra ou desse power, se faziam calças com a numeração intermediária, com modelagens precisas de vestibilidade e, logicamente, com uma ciência toda voltada para ter um toque mais adocicado e que a vestibilidade se tornasse confortável e que se tornasse, logicamente, uma silhueta muito próxima às curvas e toda a sensualidade da mulher. O homem, nem tanto foi necessário a parte dessa silhueta mais ajustada, mas a evolução das tendências fez com que hoje tanto o homem como principalmente a mulher sejam adeptos dessa mesma elasticidade e da praticidade da matéria-prima com a lycra. O que pode se prever para o futuro, independente de ser uma loja, um ponto comercial multimarcas, ou uma loja de departamentos, ou uma compra online, é que haja uma posição muito clara das confecções e das marcas no que diz respeito às instruções todas dos produtos para que você possa escanear o seu corpo, por assim dizer, e encomendar ou escolher o tamanho adequado para o seu corpo. Essa transparência das medidas e das proporções dos jeans terão que ser bastante claras para que o consumidor possa fazer a sua compra e não devolver por não ter vestido adequadamente. Mas as possibilidades são muito grandes no sentido de não só das numerações, mas principalmente das proporções e das construções desses jeans que possam fazer a linha ou que seja unissex ou que haja retorno da linha das calças bag, onde você tinha os ajustes. Por isso que se faz necessário a formação de mais profissionais voltados para o produto índico, que estejam totalmente concentrados nessas evoluções para que possam ser criadas
novas técnicas de modelagem e de construções que possam vir a facilitar muito a introdução de novas matérias. Nesses últimos anos, foram poucos os nomes que surgiram no mercado de estilistas ou de criação que pudessem ter o seu renome mais do que nunca confirmado nos dias atuais. A criação se tornou uma semelhança muito grande de um modo internacional. O jeans hoje ele é muito próximo e igual, variando muito das matérias-primas, das lavagens e das construções também. Mas a parte criativa será incorporada a toda a tecnologia têxtil e toda a parte das matérias-primas. Nós vamos ter que fazer uma fusão grande desses conhecimentos, dessas capacidades, para que a criação possa ajudar e muito também na própria tecnologia e na adequação das matérias-primas a serem desenvolvidas no futuro. Eu acho que a gente falou do consumidor, né? Eu acho que cada vez mais o ato de consumir vai ser um ato de cidadania. Eu não sei o que vocês acham, mas é como se você escolhesse um investimento, né? Vou investir, sei lá, na poupança ou na bolsa, porque eu acredito nesse, mas não acredito naquele. E acho que, de fato, essa consciência está sendo despertada, né? Nessa cadeia toda. Mas assim, se a gente pudesse sonhar mesmo, sabe, independente de limitação econômica, tecnológica, se a gente pudesse realmente sonhar, idealizar a calça jeans do futuro, como que ela seria para cada um de vocês? O que seria mais importante, assim? Eu gosto muito, falando do wearables, eu gosto muito da calça jeans que consegue realmente trazer essas questões de conferência dos nossos sinais vitais ou uma questão de oxigenação. Eu acho que a roupa atrelada a questões de benefícios de saúde é algo que é incrível se a gente conseguir chegar nisso, porque realmente a gente está o dia inteiro de roupa. Eu acho que é o elemento que está em nós que a gente tira no início da noite, no início do dia, no final, né? Porque às vezes um relógio você esquece de colocar, ou algum outro acessório que nem um anel, ou alguma outra situação que às vezes até a medicina traz, a gente às vezes também esquece de colocar, e a roupa muito dificilmente. Então, eu acho que se a gente conseguisse chegar nisso, eu acredito que para o denim do futuro é um passo importante. Além disso, eu acho que também caberia o conforto também na peça. Se a gente conseguir fazer isso, aí colocar também o pleno conforto... É a roupa do Robocop, né? Meu Deus, aí seria perfeito. Aí seria perfeito. Concordo plenamente com o João aí. Olha, acho que é isso mesmo. Eu estou alinhado com a questão do conforto também. Eu acho que se a gente olhar para o futuro, eu acho que a gente vai pensar cada vez mais em investir um denim que seja confortável e que também transmita um pouco do que a gente é, né? Cada um escolhe aquele denim democrático que vai ser conforto, vai ter conforto e vai exprimir aquilo que você pensa, cada vez mais ser espelho do que você gosta. Eu queria só fazer uma parte que é interessante na questão da sustentabilidade, que às vezes o pessoal não conhece, né? Você vê que a sustentabilidade ela pode ir lá no campo, né? Hoje está todo mundo falando agro do Brasil, né? Só para a gente entender que a sustentabilidade já chegou no nosso algodão, Lilian. Hoje o Brasil... que bom que você lembrou isso. Fala. O Brasil tem 70% da sua produção de algodão já dentro dos critérios de BCI, né, que é Best Cotton Initiative. Então, o algodão brasileiro hoje... Que é uma certificação. É uma certificação internacional que ele atende os padrões mínimos de consumo de fertilizante e água. Então, todo jeans consumido no Brasil, feitos com algodão nacional, está super dentro do conceito de sustentabilidade, em função de que o nosso mundo agro já se adequou
70%? Você falou? Hoje eu acredito que os dados de 2 anos atrás eram 63%. Eu acredito que hoje, nessa safra, já deve ter atingido 70%. Ô, Michel, tem a informação, que eu também não tenho dado certo, mas eu até aprendi num curso da Denencity online que a gente fez, que foi o primeiro da Denencity, que a Mara José que ministrou. Eu não sei se o dado está certo, mas acho que 90% do nosso plantio de algodão também é em regime de sequeiro. É assim que fala? Que daí parece que tem um consumo de água muito inferior às plantações de algodão de fora aí pelo mundo. Então, o consumidor... O nosso algodão é muito sustentável já. O consumidor pode já ter essa garantia que o produto nacional do Denim está alinhado nesse sentido. Perfeito. E nós temos uma certificação nacional, a ABR, Associação Brasileira, Algodão Brasileiro Responsável, que além dos aspectos da BCI, com relação ao meio ambiente, também cobre o lado social. Então, muito feliz nessa iniciativa o Brasil foi. E praticamente todo o algodão consumido por as empresas que estão aqui representadas vem com essas certificações. Então, é muito legal ver isso. Agora, com relação ao denim do futuro, Lília, dos sonhos, eu acho que é uma indústria do denim do futuro, que é o nosso sonho aqui, que eu acho que tem uma integração. A gente vê muito da integração, desde o algodão, desde a lavoura. Várias empresas participaram, em especial a Santista participou do desenvolvimento da plantação de algodão no Centro-Oeste, que não existia, então ela incentivou, financiou, e hoje todos nós temos o benefício dessa indústria ser muito viva, muito responsável e bastante reconhecida internacionalmente. Fora isso, eu acho assim, é uma integração total, é uma integração da ponta, das lavouras, obviamente não em cada um, mas através das suas associações, com as associações e tecelagens, com as confecções, com os varejos, e no meio de tudo isso está o consumidor, é o que o Michel falou. A gente tem que desenhar um produto que seja para o consumidor individualizado, customizado, feito sob medida para aquele consumidor, para o que ele espera. Às vezes a gente traz algumas funções que ele não esperaria, mas que são uma grata surpresa, né? Essa questão de medição de oxigênio, de conteúdo de saúde, talvez a gente não pensasse nisso alguns anos atrás, mas hoje é uma realidade e é possível, então por que não, né? E quanto mais a gente conseguir ouvir e envolver esse consumidor moderno nesse desenvolvimento, mais sucesso as nossas empresas terão e mais sucesso o jeans brasileiro terá. Então, a gente vai estar realmente criando o denim do futuro para as pessoas do futuro, né? Então, eu acho que aí é a integração perfeita quando a gente tem um consumidor aí no centro de tudo, comandando tudo, mesmo que ele não saiba. Mas é o ouvido que a gente tem que dar para essa voz que está aí. Eu acho que o denim do futuro é isso tudo que foi falado, né? E eu acrescentaria que eu acho que ele tem que ser 100% reciclável, né? A gente tem acompanhado muita coisa sobre sustentabilidade, não só sustentabilidade ecológica, mas a social também. E eu acho que quando a gente fala, nós não vamos conseguir, com o volume de produção que se produz, né, de jeans, não só no Brasil, mas no mundo, a cada fim de um ciclo que aquela calça acabou, a gente jogar fora e não transformar aquela calça numa nova calça, né? Então, eu acho que acrescentaria que a fibra deveria ser o tecido de algodão, como ele é muito possível de ser reciclado, ou quando ele é uma fibra única, né, Newton, e não tem uma mistura com microfilamentos, aí a gente consegue reciclar com uma facilidade maior. Então, o meu jeans do futuro seria um jeans que seja 100% reciclável e que permita que a gente consiga reutilizá-lo aí de uma forma contínua. Zuninho, então, nesse sentido, e para todos, né, o Auto Power, como é que fica? Porque é uma questão importante, né? Eu acho que sim, Lilian. Eu acho, como a gente falou, eu acho que o Auto Power, ele teve, e o Power como um todo, o elastano, teve muita função, e ele é muito importante, mas eu acho que a gente precisa olhar
para alternativas, né? E olhar, claro, eu acho que a indústria da reciclagem também vai evoluir a ponto de conseguir reciclar um produto misto, né? Com uma mistura de tecido, de matérias-primas. Mas acho também que a gente tem que trabalhar em função dessas fibras naturais também ganharem mais conforto e é aquilo, né? O comportamento de compra de quem consome, ele também vai caminhando de acordo com o que a indústria oferece. É um pouco na contramão do que o Newton falou, a gente tem que olhar o que o consumidor quer comprar, mas a gente tem que ter uma oferta consciente, né? A gente tem que ofertar um produto que consiga ser construído no menor impacto possível, né? Acho que é por aí. Você queria falar alguma coisa, Newton? Não, o Zuninha acabou complementando, mas é realmente o que a gente tem visto bastante esforços no sentido de reciclar fibras mescladas, né? Então isso vai evoluir certamente e no futuro não muito distante a gente vai ter condições de reciclar 100% de uma calça, de uma roupa. Coincidentemente, eu conduzi uma mesa também que chama, no Rio Ethical Fashion, que começa esses dias, sobre como o jeans pode liderar a mudança da moda. E nessa mesa estava o Alberto Candiani, que é um grande fabricante italiano, bem conhecido e tal, e eles estão desenvolvendo um elastano natural. Isso pode ser uma coisa sensacional, né? No caso específico deles, eles foram eles deram um passo atrás na história, né? Na verdade, eles voltaram para uma solução de látex. Exatamente, então, que existia antes do elastano, então eles voltaram para o látex, borracha, dá para reciclar, então eles deram um passo, mas muito importante, em mostrar que é possível ter algo 100% sustentável dentro da nossa indústria, envolvendo o mínimo de química possível. E você já viu se a performance... A performance é muito boa, é bonito o tecido, eles são muito bons no que eles fazem, né? E é possível. Agora, a gente vê também um esforço muito grande da Lycra trazer um novo fio com conteúdo não é pós-consumo, mas é pós-indústria. Então, com conteúdo bastante alto de reciclo dentro do processo deles. Então, isso cada vez mais, todos nessa cadeia estão preocupados em prover. A gente usa fio de PET reciclado, a gente não produz garrafa PET, mas a gente compra fio reciclado. Então, acho que cada um de nós tem que se preocupar em fazer o que é possível, por enquanto, na tecnologia disponível. Que bom que está todo mundo preocupado. Renato, jeans do futuro, o sonho ideal? Se fala em reciclagem e pode-se dizer também que na criação e no estilo as calças possam ser retrabalhadas, redesenhadas e reprogramadas, né? Não na ideia de customização, mas de trabalhar outras formas que possam ser facilmente adaptadas ao consumidor, trazendo, como nas origens do índigo bag, as calças de container, as calças totalmente envelhecidas, que foram retrabalhadas em conceitos de proporções novas. Eu acredito muito nessa ideia de, não só de criar uma peça do 0 quilômetro, mas principalmente reutilizando peças usadas que possam ser compostas e criando uma nova ideia, uma nova proposta de direção de estilo para o denim. Agora, o jeans dos sonhos continua sendo aquele que veste bem, que tem um bom desbote e que cause uma boa impressão de silhueta do corpo. Esse é um sonho que não acaba, não pode terminar. Ele tem que ser feito com a qualidade. Eu acredito que o índigo nacional ele tenha muita condição de ser feito, construído com maquinários de ponta, de qualidade, para que a resistência, a durabilidade, o tempo de vida útil de um jeans, seja qual for a matéria, seja um grande parceiro do consumidor. Muito bom. Acho que a gente quer tudo, né? A gente quer conforto, a gente quer o desejo, a gente quer a sustentabilidade social, ambiental. São muitos desafios que vocês têm, tá? Que a gente vai cobrar lá na hora de comprar. Então, eu queria agradecer a todos vocês. Muito obrigada pela participação aqui nessa roda sobre o denim do futuro.
Obrigada para a Denicite. Fiquem ligados que daqui a pouco tem mais uma mesa e essa semana toda tem muito conteúdo aqui.